Olá, aluno! Iniciaremos a nossa disciplina e esse é o nosso primeiro vídeo. Meu nome é Daniela e eu vou acompanhar você nessa disciplina. Nessa primeira videoaula, os objetivos de aprendizagem são compreender e diferenciar a filosofia de outros campos de conhecimento. Filosofia não é ciência e nem senso comum. Filosofia é um campo do saber humano, do conhecimento humano, que busca a verdade, mas ele não faz recortes na realidade. A ciência faz recortes da realidade. A filosofia, ela busca o conhecimento na sua totalidade, na sua generalidade. Vamos compreender e refletir a importância e utilidade da filosofia para a vida humana em sociedade. Quais são os objetivos da filosofia? Qual é a importância da filosofia na nossa vida? Além disso, vamos compreender como se processa o conhecimento e atividade filosófica. Filosofia não é simplesmente pensar. Pensar, o homem pensa, a racionalidade é inerente à espécie humana. Mas o pensar filosófico, ele exige uma sistematicidade, um rigor, um método. Nós vamos ver qual é esse método. Então, nós veremos que a filosofia, ela não é uma ciência. Qual é a diferença entre filosofia e ciência? A filosofia, ela busca um conhecimento da realidade, mas em partes da realidade. Nós temos a ciência exata, nós temos a ciência biológica, nós temos as ciências humanas. Nessas ciências, nessas várias partes das ciências, o homem, ele recorta a nossa realidade, ele recorta o mundo real e estuda apenas uma parte dessa realidade. A filosofia é o contrário. A filosofia, ela busca um conhecimento geral da vida humana, da realidade, do homem, da natureza, da sociedade, da vida. Então, ela não quer buscar um conhecimento preciso sobre algo. Ela procura um conhecimento sobre todas as coisas. Ela quer refletir sobre o mundo e sobre a vida humana. Então, nesse vídeo, nós vamos ver que a atividade filosófica não é uma atividade de simples pensamento. Ela exige um agir filosófico, é uma postura filosófica, uma crítica acerca das questões do mundo. Quando a gente fala de filosofia, é comum nos livros se começar a explicar pela etimologia da palavra filosofia. A palavra filosofia, ela vem do grego, philos mais sofia. É o amigo do conhecimento ou o amigo da sabedoria. Quem utilizou pela primeira vez esse termo foi Pitágoras, quando ele queria dizer ou justificar que ele não era um sábio, mas ele era um amigo do saber. Ele era alguém que estava em constante busca pelo conhecimento. Filosofia é isso, é uma constante busca pelo conhecimento, uma busca que não tem fim. A gente tem um ponto de partida, ou muitos pontos de partidas, mas nós não temos um ponto de chegada. O objetivo da filosofia não é chegar no conhecimento, é obter muito, muito mais conhecimento. É conhecer cada vez mais sobre o mundo, sobre a vida, sobre a política, sobre o homem, sobre a sociedade. Então, hoje, o sentido da filosofia ou da palavra filosofia é muito mais do que um amigo do conhecimento. O filósofo é alguém que toma uma atitude frente ao mundo e busca questionar tudo que é em torno da nossa vida. Ele não está atrás de verdades, ele está atrás das perguntas. O objetivo é muito mais questionar do que responder. O objetivo é muito mais pensar e criticar as coisas que estão postas, as questões que estão postas, do que afirmar verdades absolutas e definitivas. Quando a gente fala de filosofia, nós estamos em busca constante pelo conhecimento. Você deve estar se perguntando, mas para que buscar o conhecimento? Porque quanto mais a gente busca o conhecimento, mais conhecimento a gente adquire. Buscar conhecimento é justamente
acrescentar sempre à nossa vida novas informações, é adquirir a capacidade de questionar todas as questões do mundo, questionar aquilo que o senso comum coloca como verdadeiro. Nem tudo que nos falam que é verdade. Quer um exemplo disso? Nós podemos pensar, por exemplo, se o aborto é um mal ou um bem social. Aborto é necessário? Algumas pessoas vão afirmar que sim, e geralmente as pessoas ligadas a uma determinada religião. Outras pessoas, por não ter nenhum vínculo religioso com algumas questões, vão dizer que o aborto pode ser feito, que não é uma vida humana, ou trazer uma série de justificativas. O objetivo, a atitude filosófica, é investigar as verdades postas por cada uma dessas correntes de pensamento e verificar, por exemplo, quais são as possibilidades de um lado estar falando verdade ou de outro estar falando verdade. E no final, nós vamos ver que não há verdades verdadeiras sobre nada. Há posturas em relação a determinadas questões. E essas questões e essas posturas, elas são constantemente investigadas, criticadas e novamente questionadas pela filosofia. Quando a gente pergunta o que é filosofia e compara com ciência, nós podemos afirmar que a ciência é o campo de conhecimento do como se dá o conhecimento. E a filosofia, ela é o campo do porquê. Se eu quero saber o que é e como é, eu vou para a ciência, eu vou para o conhecimento científico. Mas se eu quero saber os porquês, se eu quero questionar, se eu quero criticar, se eu quero investigar, se aquilo que está sendo afirmado como verdade é realmente uma verdade, qual é o fundamento disso que está sendo afirmado, eu já estou no campo da filosofia. Nesse sentido, ela não é um simples pensar. Como eu disse, pensar é inerente do ser humano. Qualquer um pensa. Ela também não é um pensar sobre algo de forma livre, sem nenhum método. Ela é pensar criticamente. Ela é refletir acerca da verdade que foi posta. Ela é refletir acerca daquilo que está sendo instituído como verdadeiro, ainda que momentaneamente. Quando a gente fala de pensar refletindo ou pensamento reflexivo, é o pensamento sobre ele mesmo. Eu quero saber quais são os fundamentos e a crítica daquele pensamento. Eu quero saber a razão última de ser para que a determinada questão esteja sendo afirmada. E na hora que eu pergunto, eu procuro por respostas. Quando eu encontro respostas, eu critico essas respostas e procuro novas perguntas. Então, eu estou sempre perguntando, estou sempre respondendo e as respostas vão sempre me trazer novas perguntas. Quando eu chegar numa resposta simples ou complexa, ou numa resposta definitiva, absoluta, que seja aceita por todos sem qualquer questionamento, eu já não estou mais no campo da filosofia, eu estou no campo da ciência. A ciência é que me traz verdades sobre algo. A filosofia me traz perguntas e questionamentos sobre alguma coisa. E você deve estar se perguntando, sim, filosofia é uma busca incessante pelo conhecimento, mas para que serve efetivamente a filosofia? Ela serve só para questões abstratas? Será que é só para eu falar mais bonito, para eu ter uma conversa mais intelectualizada? Não. A filosofia, ela não é só útil ao homem, mas ela é necessária à sociedade. Porque, questionando as verdades postas pela sociedade, as ideologias, principalmente as ideologias políticas, eu posso, por meio da filosofia, por meio do pensar crítico constante, transformar a sociedade, procurar entender como a sociedade funciona e, a partir daí, tentar transformar essa sociedade num local melhor para se viver. Então, a filosofia, ela serve para aprimorar o ser humano e fazer com que o ser humano seja um ser humano melhor para a sociedade. Ela busca trazer
soluções, ainda que provisórias, para os problemas sociais. E através dessas soluções, sempre buscar novas soluções, de modo que a nossa sociedade seja um lugar melhor para se viver. É para isso que serve a ética, é para isso que serve a filosofia política, a filosofia da cultura, a filosofia da linguagem, inclusive a filosofia da estética. Então, quando a gente fala da importância e da finalidade da filosofia, a filosofia ela serve para desenvolver a nossa autoconsciência, traduzindo, ela serve para que eu me entenda como pessoa, para que eu me compreenda como um indivíduo que pensa e através do meu pensamento eu possa reconhecer a existência do outro e reconhecendo a existência do outro e do mundo que me cerca, tentar transformar esse mundo num lugar melhor. O objetivo dela, então, é questionar a realidade. A realidade pode ser a sociedade, pode ser a política, pode ser a cultura, pode ser as verdades impostas por determinadas ideologias políticas, culturais. Ela sempre vai conviver com a reflexão, ela sempre vai questionar aquilo que está posto ou, às vezes, até imposto por um grupo, por uma elite e etc. Então, quando a gente pergunta e pensa sobre filosofia e o que ela tem a ver com a nossa vida, eu e você, aluno, podemos nos perguntar sempre: de onde viemos, para onde vamos? Essa é a principal questão filosófica na Grécia Antiga. Os gregos sempre queriam e sempre investigavam de onde viemos, qual era o princípio de tudo e para onde nós vamos. E às vezes, e não é essa talvez a nossa principal pergunta, para onde eu vou depois que eu morrer? O que vai acontecer depois da minha morte? A ciência não sabe explicar isso ainda. Eu só encontro respostas ou na religião ou na filosofia. Eu posso me perguntar: qual é o sentido da vida? Por que nós estamos nesse mundo? Como eu posso contribuir para que a sociedade seja um lugar melhor? O que eu posso fazer para melhorar o meio em que eu vivo? Eu posso também perguntar, Sócrates já se perguntava, Platão se perguntava, e a maioria dos filósofos perguntam: o que é felicidade? O que vai fazer com que eu seja feliz? E como que eu posso alcançar a felicidade? E o que a gente quer da vida se não ser feliz? Se eu compreender o que é a felicidade, talvez de alguma forma eu consiga alcançá-la, né? Por que vivemos em sociedade? E por que a sociedade é como ela é? Por que tem tantas injustiças? Por que há desigualdades sociais? Por que alguns têm mais e outros menos? Nós podemos refletir sobre o que é liberdade. Eu sou realmente livre? Eu faço realmente tudo aquilo que eu quero? Ou alguém impõe o que eu posso fazer e os limites do que eu posso fazer? Ou porque obedecemos determinadas leis? Ou porque eu pago imposto? Por que eu não questiono determinadas posturas do Estado, ou às vezes até do governo? Tudo isso é objeto de investigação da filosofia. Ela procura questionar aquilo que a gente aceita por algum motivo desde quando a gente nasce. E perguntas que são feitas desde a antiguidade e que a ciência ainda não respondeu, e por isso eu preciso dessa reflexão filosófica para aprender. Então, o que é a atitude filosófica? A atitude filosófica é pensar. Pensar constantemente, buscando conhecimento e buscando verdade. Quando a gente pensa constantemente, esse pensar não é um simples pensamento, mas é um pensamento com reflexão, um pensamento que se desdobra sobre si mesmo, onde as conclusões elas são novamente questionadas. Então ela é uma reflexão crítica sobre tudo aquilo que existe, aquilo que está posto como verdade. Então, toda pergunta filosófica, ela se inicia diante de um problema. E o que é problema do ponto de vista filosófico? É algo que tem diversas soluções. Se eu tivesse uma questão e para solucionar essa questão eu tivesse somente uma solução, eu não estou diante de um problema. Ou eu resolvo daquela forma, ou eu não resolvo. Problema
é quando eu posso resolver uma determinada questão de várias formas. E para escolher qual é a melhor forma possível, qual é, dentre as várias soluções possíveis, qual é a melhor forma de resolver aquele problema, eu preciso pensar, eu preciso refletir, eu preciso criticar e muitas vezes debater com o outro, porque as soluções das questões filosóficas, das questões do mundo, das questões da vida, eu não vou encontrar nunca sozinho. Eu sempre vou encontrar quando eu me relacionar com o outro, quando eu debater com o outro as minhas ideias, as minhas reflexões, e através desse debate encontrar as soluções possíveis e novamente questionar essas soluções possíveis até que eu chegue, talvez, em algum consenso, que é aquilo que nós chamamos de verdade, talvez. Bom, nessa aula nós percebemos que a filosofia, ela não possui uma única finalidade, ela possui diversas finalidades. Aumento de conhecimento, crescimento da nossa consciência como ser humano, a nossa identificação com o outro, com o mundo. Mas a principal finalidade da filosofia é humanizar o ser humano, é fazer com que nós nos tornemos mais humanos, com que nós sejamos capazes de reconhecer no outro a nossa própria pessoa e a pessoa do outro em nós mesmos, de forma que eu possa conviver com o outro numa melhor harmonia e dessa forma entender como que funciona o mundo, como que funciona a nossa realidade e o que eu posso fazer para dar sentido para a minha vida e transformar a sociedade num lugar bem melhor para se viver. Nós estamos finalizando a nossa aula e eu espero vocês na próxima aula. Muito obrigada!